Estamos de volta com o programa Rompendo Barreiras. E aqui ao meu lado, o Marcos Antônio Souza Ribeiro da Costa, mais conhecido como Chico Preto. Eu vou abrir o espaço só para consideração dele, mas eu quero continuar lendo o currículo do homem, pode ser? Pode ficar à vontade um pouquinho, Chico. Coronel, eu vou fazer que nem o Roberto Carlos, esse cara sou eu. Olha, eu não vou te dizer a tua idade, mas você nasceu em 1969, confere isso mesmo? É isso? Positivo. Que bom, né? Chico, você politicamente foi eleito com o teu primeiro mandato há 23 anos de idade? Foi isso? Não, há 23 anos atrás. 23 há 23 anos atrás, então é. foi bem novo. 1997. Bem eu novinho. tinha 25, 26 anos. 25 anos, é que colocaram 23 anos. Olha, mas que bom, né? É, Tá há bem mais 23 novo anos. ainda, né? Que bom, basicamente bate tudo aí. E você passou por diversos partidos, o último agora foi o DC. Você passou pelo PMDB, PP, PSDB, PMN e o último DC que você desfiliou, saiu agora. Só já. tirando o PSDB, eu nunca fui PSDB? filiado. PSDB não fui filiado. Entendi. O PSDB é o partido do senador Omar hoje? Os tucanos, né? Do Arthur, né? São os tucanos. Sim, não entendo ainda dessas legendas, e mudaram muitos, né? Agora, tem deixa eu ver, tem uma situação aqui, tu foste secretário municipal de obras de Manaus? Vamos lá, corrigindo. Eu trabalhei na antiga CEMOSB, Secretaria Municipal de Obras e Saneamento Básico, hoje CEMINF. Sim. Trabalhei lá durante 2 anos, e período de 94, 95, início de 96. E aí nós tivemos a eleição de 1996, foi quando eu consegui minha primeira eleição para vereador, e assumi em 1997. Legal, que fosse suplente, né? Também? Na primeira vez que eu disputei a eleição, foi em 1992. Nessa, eu obtive a primeira suplência. Nessa, eu tinha 22 anos de idade. Sim. E aí, 4 anos se passaram, e em 96 foi quando veio a vitória. Em 97 a gente assume e passa a exercer o mandato de vereador. Olha, Manaus, não fique acanhado não, viu? Ô, Diamante, filho de uma égua, quando tiver mensagem pro Chico Preto aqui para nós, pergunta, pode pôr na tela, a gente responde, ele não é cego não, pô. Se tu tiver alguma coisa aí, só não vai servir daqueles teus bofes. Também, se quiser perguntar, pergunte. Mas olha, Manaus, fique à vontade, pode fazer suas perguntas, a gente vai conversar um pouquinho aqui enquanto você faz as perguntas para ele, né? Você pode mandar vídeo também, quiser mandar pelo WhatsApp um vídeo para nós, ou quiser fazer um vídeo chamada, não tem problema. Se você, onde você estiver no Brasil e no mundo, quiser fazer uma vídeo chamada, tá aí o WhatsApp, ó. Pode fazer um vídeo chamada. Agora você responde, né, pelas suas responsabilidades aí, né? Vai lá o que tu faz lá e como na hora o Diamante primeiro olha, depois ele filtra, depois ele põe na tela, senão pode dar problema. Vamos seguir em frente. Uma pergunta: por que Chico Preto? Pois é, o apelido, uma vez na Câmara, vou abrir um parêntese aqui para lhe contar essa história. Uma vez na Câmara, no momento assim do debate bem aguerrido, um certo vereador disse assim: não, porque o senhor tem alcunha de Chico Preto. Eu digo: alto lá, quem tem alcunha é bandido. Eu tenho um apelido. Né? Tem esse linguajar, né, da polícia, alcunha é para bandido. Meu apelido é Chico Preto porque o meu avô chamavam de Chico Preto. Meu avô veio de Portugal e aqui constituiu família e era empresário, né, e ele tinha uma loja ali na 7 de setembro, onde durante muitos anos foi a antiga Belmiros, Sim. o pessoal poder localizar. Ali era a loja Chico Preto e as pessoas não sabiam o nome do meu avô e passaram a chamar meu avô de Chico Preto por causa da loja. Aí pegou no pai e acabou chegando em mim, que já sou o neto, né, do seu Chico Preto. Pois é, meu pai e meu avô já não estão mais entre nós, então eu sigo aí com o apelido que, para mim, coronel, representa trabalho, determinação, obstinação por aquilo que acredita. Meu avô não era um homem rico, meu avô é um homem que trabalhava, assim como meu pai. Trabalhava, corria atrás daquilo que acreditava. E isso é a maior herança que ambos deixaram. Né? Correr atrás daquilo que você acredita. E me diz uma coisa, Chico Preto é casado, tem filhos? Muito bem casado com a dona Silvana. Aproveitar aí, dia 12 de junho está chegando, a minha eterna namorada. Há 20 e... De relacionamento, coronel, são 27 anos. São 27 anos de relacionamento, entre namoro e casamento. Temos 2 filhos, Antônio
e a Mariana, um tem 22, a Mariana vai fazer 16 anos. Manauense do Caroço, o cara olha assim, branquinho do olho claro, percebe esse caboclo é de fora. Nananina não. Manauense do Caroço, com muito orgulho. Eu estudei fora durante um tempo e as pessoas me chamavam vários apelidos, Manaus, Boto, Índio. E eu disse, rapaz, eu sou com muito orgulho, Índio, Boto, Manaus. Eu tenho um orgulho tremendo da terra onde eu nasci, a terra que acolheu os meus avós, que abrigou os meus pais e que segue sendo a minha maior motivação na política. Manaus, o Amazonas e o nosso povo segue sendo a minha maior motivação. Eu tenho 23 anos de vida pública, sigo morando na mesma casa, não tenho avião, não tenho barco, mas pago as minhas contas. Sim. A política me proporciona pagar as minhas contas. E para devolver isso, eu procuro devolver com trabalho, com persistência, com proposta, com projetos que a gente defende na política, né? A gente vai falar ao longo da entrevista, a gente acaba falando um pouco mais sobre isso, mas esse é um pouco aí do Chico Preto, que hoje aos 51 anos segue mais vivo do que nunca, né? As pessoas acham que porque você não está exercendo o mandato você está morto. O mandato faz parte do processo político. Mas não ter o mandato não é desculpa para que a gente não se posicione, sim, não fale daquilo que a gente acredita e combata aquilo que a gente entende que faz mal. Sim. William Marques, tem alguma pergunta? Já tem alguém? Tem? O que tem aí para ele? Quem está falando conosco? Chico Preto, você será candidato ao governo do Amazonas? Aí, ó. Reginaldo Marques. Regimarcos Luiz. Regimarcos, obrigado pela tua pergunta. Eu disputei o governo do estado em 2014. Eu estava concluindo meu segundo mandato como deputado estadual, né, abaixo de Deus, graças ao povo do Amazonas. E ali eu disse assim, rapaz, eu não quero mais ser deputado, vou disputar o governo. Porque eu entendia que estava na hora da gente quebrar o rodízio, né? Tinha um rodízio ali. Pode falar o nome? Pode, né? Fique à vontade. Amazonina Eduardo. Eu digo, rapaz, está na hora de quebrar esse rodízio. E concluindo o meu segundo mandato de deputado, eu digo assim, olha, eu me sinto preparado para assumir o governo e seguir aprendendo. Porque a gente, quando chega no governo, a gente chega num mandato que a gente não exerceu ainda, coronel, a gente continua aprendendo. Sim. Mas eu estava ali maduro para chegar lá e seguir aprendendo. Disputei a eleição, não ganhei a eleição, perdi a eleição. Mas como dizia um político americano, é o seguinte, você não está derrotado quando perde, você está derrotado quando desiste. E eu não desisti do Amazonas. Eu sigo na política lutando por aquilo que eu acredito. Mas nesse momento, 2022, não é o projeto que no meu coração está sendo construído. Sim. Né? Eu digo que Brasília, penso eu que é o local onde hoje eu quero representar o estado do Amazonas. Em Brasília você só tem o Senado, o deputado federal. E aí vai ser a caminhada agora que vai definir de forma mais clara que a gente precisa ter partido, precisa estar inserido dentro de um grupo, né, para a gente poder disputar uma eleição como deputado federal ou Senado da República. Sim. Correto, obrigado aí o Reginaldo Marcos? Regimarcos Luiz, obrigado. Verdade. Tem mais mensagem? Bota aí na tela, não tem problema não. Boa tarde, o programa Rompendo Barreiras. Boa tarde, Chico Preto, parabéns pela entrevista, coronel. Maria de Lourdes, ô dona Maria, como é que é? Chico, qual o seu projeto e quais os seus projetos mais importantes a sua atividade parlamentar? Eu acho que o Dércio está... Primeiro, obrigado a Maria de Lourdes. O Dércio está perguntando qual o seu projeto. Eu acho que ele deve se referir ao ano de 2022. Sim, acredito que sim. Acho que ele está em duas perguntas aí. Então, diz, Brasília é o objetivo que a gente tem traçado. Ou é deputado federal ou Senado da República. Certo. Agora, qual foi o projeto mais importante ao longo desses anos? Eu vou destacar um. Né? Eu poderia destacar mais algum, mas eu vou destacar um. Teve um tempo aqui no Amazonas, coronel, que a merenda escolar do governo do estado do Amazonas, basicamente toda ela era fornecida por grandes atacadistas aqui. Então, o atacadista, ele, via de regra, ele não produz nada, ele compra tudo pronto. Então, de onde a gente compra a maioria dos produtos que vem para o Amazonas? Compra de fora.
né? O suco de garrafa, a goiabada enlatada, até mesmo filé de peixe, por incrível que pareça, os grandes atacadistas compravam de fora e forneciam para a merenda escolar da SEDUC. O que significa isso? É que a gente estava gerando emprego e renda basicamente lá fora. Sim. Porque quem produzia esses produtos, suco de garrafa, goiabada, leite, peixe, batata, tudo isso vinha de fora para ser revendido pelos atacadistas para a SEDUC. E aqui, próximo à cidade de Manaus, Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Novo Remanso ali em Taquatiara, um monte de produtor, de gente que produz. Novo Remanso, abacaxi. Eu afirmo, a gente tem o melhor abacaxi, o abacaxi mais doce do Brasil é produzido aqui em Novo Remanso. Aí a gente tinha aqui em Altazes, leite, queijo, manteiga, todos os produtos que poderiam entrar na merenda escolar e a gente comprando de fora. E aí, eu estava na Assembleia, deputado, eu disse, rapaz, a gente tem que mudar isso. Mas a gente não faz nada só, a gente divide com amigos. Então, muitos amigos do setor primário, o pessoal da ADS, um abraço para o meu amigo Valdelino Cavalcante, o pessoal da Secretaria de Agricultura à época, o Visoli, disse que, bora mudar isso, cara, mas a gente precisa de uma lei. E aí a gente apresentou um projeto que criava o programa de regionalização da merenda escolar do governo do estado do Amazonas. Para quê? Para que a SEDUC comprasse aqui dos produtores, das cooperativas do Iranduba, aqui dos municípios próximos e até de municípios distantes. A carne hoje que é servida na merenda escolar, ela vem lá de Boca do Acre, basicamente, ou do Apuí, aqui no interior do estado. E o projeto foi apresentado, foi aprovado, graças a Deus, em 2008, e de 2008 para cá já são 13 anos, e a compra da merenda escolar dos produtores que produzem aqui no Amazonas só cresce. Começou aí com um pouco mais de 2 milhões de reais e hoje já está próximo a 50 milhões de reais. Dinheiro que fica no bolso do nosso povo, gera renda, gera emprego e gera dignidade, porque é pelo trabalho que a gente garante a dignidade do homem. Sim. Então eu tenho orgulho de falar disso, porque foi pela ação de um deputado, ação parlamentar, que a gente conseguiu consolidar uma lei que garante que muitos homens e mulheres que são produtores, aquele pessoal da mão calejada, do rosto curtido do sol, que produz alimentos e vende alimento para a merenda escolar do estado. Eu acho que foi uma resposta pro Décio bem tranquila. Tem mais alguma coisa, William Maia? Tem mais. Vamos aí. Lá. Olha aí, como é que é? Will Marques, Chico, qual a sua opinião sobre a atuação do governo federal quando a atual pandemia? Eu ia te fazer essa pergunta agora. Bacana. Já ia te perguntar sobre o que ele está falando ali. Vamos lá, eu vou ser bem sincero. Eu acho que no início teve alguns escorregões sim, mas o governo federal conseguiu aprumar. Vou dar dados. Já foram enviados para estados e municípios mais de 100 milhões de doses de vacina até agora. Isso significa, Will, 25% daquilo que a gente precisa. A gente tem aí, a gente precisa de 100% do nosso povo vacinado. 100 milhões de doses, né? A gente precisa de 400 milhões de doses, a gente já tem 100 milhões de doses enviadas. Uns vão dizer que é pouco, outros vão dizer que a gente está avançando. É aquela história do copo meio cheio, meio vazio. O pessimista vai dizer, mas é pouco. Eu acho que a gente está avançando. E vou justificar porque a gente está avançando. Porque na semana passada, ou melhor, essa semana, o governo federal assinou o protocolo para produzir 100% da vacina em solo brasileiro. A vacina da AstraZeneca, que é produzida, hoje só é envasada pela Fiocruz, vai ser produzida integralmente em solo brasileiro. Então o Brasil se une a um grupo pequeno de países que produzem a sua própria vacina. A gente tem a Inglaterra, Estados Unidos, Rússia, a Índia e a China, que produzem sua própria vacina. Nós aqui, por enquanto, a gente depende do IFA, que é o insumo farmacêutico ativo, para que ele possa ser envasado, misturado com a água e ser envasado para poder distribuir para os brasileiros. Muito em breve, eu acredito que a partir de agosto, mais tardar setembro, a Fiocruz vai produzir toda a vacina da AstraZeneca em solo brasileiro. Então, a gente está avançando para vacinar muito em breve, acredito que mais tardar o primeiro trimestre do ano que vem, a gente esteja aí com todos os brasileiros vacinados, 100% vacinados. E aí, dentro dessa questão da pandemia, Will, eu vou te dizer uma coisa. Era importante, sim, o governo federal estar olhando para a questão da economia.
Porque a pandemia, ela prejudicou muito a nossa economia. Muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas perderam trabalho, né? E o governo federal vem fazendo, criou aquele programa de proteção ao emprego, PRONAMP, e isso fez com que as empresas pudessem fazer acordo, o pessoal ficando em casa, né, para se proteger, mas sem perder o salário. Isso o governo federal também fez. Porque, olha só, fome também mata. Sim. O desespero do trabalho também deixa as pessoas com estresse, com depressão. Isso aumenta a possibilidade de violência nas cidades. Muito. Então, proteger a economia junto com a saúde pública era uma estratégia, é a estratégia correta. Então, eu acredito que tivemos sim escorregões, né, no início desse processo, mas o governo federal rapidamente vem corrigindo, tá, e avançando na vacina e protegendo a economia. Para concluir, vacina no braço, emprego e renda na veia. É isso que eu tenho visto nas ações do governo federal. Você pode não gostar do Bolsonaro, pode gostar do Bolsonaro. Eu não estou falando do Bolsonaro, eu estou falando das ações do governo federal. Eu vejo que a gente corrigiu rumos e a gente vem avançando. Isso são, eu sempre digo, viu, Chico, que as pessoas confundem muito. Elas não gostam da pessoa, do Bolsonaro e acabam esquecendo de ver o Brasil. Exatamente. Você falou, o governo federal. O governo federal, gente, nada mais é do que o Brasil, a nação brasileira. O Bolsonaro, como o Lula e outros presidentes, representam, queira ou não, o nosso país. Foram eleitos por voto popular. Perfeito. Como você disse, teve erros, sim, porque essa doença ninguém conhecia, ninguém sabia de nada. E até hoje não se sabe muito pouco. Perfeito, coronel. Então não tem como realmente o governo federal, como, não foi só como algumas pessoas perguntam, mas você acha que ele errou quando ele disse que era uma gripezinha? Olha, ele não errou quando ele disse que era uma gripezinha. O Drauzio Varela falou a mesma coisa. E depois ele correu para a fila para se vacinar. O presidente da República, ele não tinha uma informação, mas ele é transparente. Ele fala aquilo que ele pensa, que ele sente, ele é muito coração. Tem gente que não gosta, entendeu? Eu respeito. É o jeito dele. Eu respeito. Eu prefiro uma pessoa, e aqui eu não estou defendendo ninguém, eu estou sendo transparente. Eu prefiro uma pessoa verdadeira do que uma pessoa que sai daqui de perto de ti e daqui a pouco, pô, esse cara não presta, não vale nada. E esse meio político está cheio disso. E as pessoas não querem mais pessoas transparentes, porque hoje a desvalorização da moralidade, sabe, é muito grande. Então as pessoas aceitam mentira, aceitam a corrupção com tranquilidade. E aquela situação, o cara rouba, mas faz. E tem outros que só roubam e não faz nada. Gente, não é nada disso. O cara não tem que roubar nada, ele tem que ganhar o que ele já recebe por mês e trabalhar, não é isso, Chico? Coronel, eu vou dar aqui um exemplo que a gente conversa com muitas pessoas, o senhor conhece muita gente, eu conheço muita gente, e recentemente numa conversa, o melhor exemplo foi esse. Imaginou você que você trabalha, você sai de casa todos os dias para trabalhar, e aí você contrata alguém para trabalhar na sua casa, né? Vai ser empregada doméstica. E aí, imagina, você preferiria uma empregada doméstica que fosse desbocada, até rude às vezes na resposta, mas que fosse fiel, que não roubasse os teus bens dentro de casa, ou uma empregada cheia de sorriso, que fala manso, fala bonito, mas ela está roubando as tuas joias, ela está roubando a tua blusa, ela está roubando... O que você prefere? Eu tenho certeza que as pessoas vão dizer, não, eu prefiro até uma empregada, às vezes, desbocada, rude, a doida, né? Mas que não me roube do que aquela que fala manso e tal. Então, é por aí. Sim. É por aí. Né? O presidente, como qualquer um de nós, tem os seus defeitos, ele não é perfeito. Natural. Tem os seus defeitos, tem gente que não gosta, eu entendo, a gente vive numa democracia, mas eu, enquanto cidadão, digo uma coisa, eu não quero ver o Brasil retrocedendo. Sim. Acho que o Brasil tem que avançar. Uns vão dizer, mas não está avançando na velocidade, eu respeito. É aquela história do copo meio cheio, meio vazio. Ponto. Mas o Brasil está avançando. Saiu recentemente uma análise do produto interno bruto. Sim. O Brasil cresceu 1,2 aí no primeiro quadrimestre. Países grandes como Inglaterra, como não cresceram. Tem um detalhe em toda essa economia. Não cresceram. Você falou bem isso aí, Chico. Então é prova de que você tem um governo federal que está cioso, zeloso
pela economia brasileira. Aí as pessoas, às vezes, uns por desconhecimento, mas outros por maldade, querem fazer a comparação. Ah, mas mais importante era cuidar da economia, não era cuidar das pessoas que morreram. Infelizmente, pessoas morrem numa pandemia como essa, sabe, Coronel? Morreram no Brasil, morreram nos Estados Unidos, morreram em todos os lugares do mundo. E aí, maldosamente, algumas pessoas dizem assim, ah, mas poderia ter morrido menos. Como poderia ter morrido mais? Eu queria que não tivesse morrido ninguém. Lógico. É o que a gente quer. Sim. Mas, infelizmente, como o senhor falou, o mundo não estava preparado para essa pandemia. Ninguém. Não tinha vacina, não tinha remédio. Os médicos aí, de forma heróica, tratando, Muitos e aí morreram. fica dizendo, mas não pode dar ivermectina. Meu irmão, eles estavam tratando da forma como eles podiam para salvar vidas. Se a ivermectina cura ou não, isso é os médicos que vão dizer. Mas eles estavam lá na linha de frente, tratando, salvando vidas. E salvaram milhares de vidas. Infelizmente, realmente pessoas perdem as vidas. E eu me incomodo com pessoas que querem politizar a morte dessas pessoas. Sabe, gente que não tem, às vezes, coragem, peito para vir debater e fica politizando a morte. Recentemente, morreu o Paulo Gustavo. Sim. Eu vi milhares de pessoas politizando a morte do Paulo Gustavo. Milhares de pessoas. Ah, se o Bolsonaro isso, o Bolsonaro aquilo. Infelizmente, quando o Paulo Gustavo morreu, sabe qual era o único país que estava vacinando pessoas com a idade dele? Somente os Estados Unidos. Somente os Estados Unidos conseguiam vacinar. Por quê? Os Estados Unidos tem 3 fábricas de vacina. Moderna, Pfizer e Johnson. Os Estados Unidos têm realmente um diferencial em relação a vários países. Na Europa, os países estão brigando para ter vacina com a fábrica da AstraZeneca, até processando a fábrica. Então, há uma briga, uma procura por vacina mundial ainda. A gente espera que isso se resolva. As notícias são boas, poderiam ser melhores? Não discuto. Poderiam, mas as notícias são boas. Economia crescendo, vacina sendo produzida em solo nacional, ou seja, pessimistas que me desculpem, mas o Brasil está avançando. Sim. Mais alguma pergunta? Qual é a mensagem? Coloca aí na tela aí, Max. Mande um abraço para todos os caminhoneiros aí, Chico, com você. Pois amanhã Claudinho Carreteiro. De vacinar contra a Covid-19. Vão ser vacinados os carreteiros, né? Parabéns aí, filho. Parabéns. Claudinho, um abraço para você, para todos aqueles que fazem esse país andar. Já pensou um país que as carretas não rodam? A gente viu isso algum tempo atrás, né? Sim. Quando... E foi uma manifestação contra a corrupção, na realidade. Contra a corrupção, enfim. Né? Agora vamos lá, Chico. Segura um pouco aí as perguntas para nós, Max. É muito bom o povo participar, né? Você se sente prestigiado e, além de tudo, você tem uma oportunidade de responder, ser transparente. Bacana. Mas aqui, tem 2 perguntas que me mandaram pelo WhatsApp agora. Eu acho que eu vou poder te fazer essa pergunta assim. Faça na lata, Coronel. Vamos lá. O que era o ABC? O ABC? Vamos lá. Época de Eduardo Braga. Todo mundo, quando começa na política, começa filiado a um partido. Sim. E, ao se filiar a um partido, na política, foi o meu caso, talvez não seja o caso de outros tantos, mas quando você se filia a um partido, você sempre tem naquele partido uma figura maior, né? Uma figura exponencial, é uma referência dentro do partido. Quando eu me filiei no primeiro partido, a referência daquele partido era o ex-governador Eduardo Braga, que na época era prefeito. Foi prefeito de Manaus de 94 a 96. Era o PPS esse partido? Não. Era... Eu não sei qual era o partido dele, mas a referência política, né, daquele partido que eu estava era o do Eduardo. O então prefeito Eduardo Braga. Sim. E eu começo na política, filiado a esse partido, caminhando próximo ao Eduardo Braga. Não é? O Eduardo Braga, naquele momento, era alguém que inspirava confiança, inspirava, sabe, sonhos. Eu estou falando de 1997, 96, 97. E caminhei ao lado do Eduardo Braga de 96 até 2009, quando eu me desfiliei do PMDB, onde ele, governador, era o presidente do PMDB. Então foram aí de 97
até 2009, 13 anos, caminhando ao lado do então governador Eduardo Braga, hoje senador. E aí, o ABC tinha um ex-vereador Ari Moutinho, o ex-vereador Bosco Saraiva e eu, que era o Chico Preto. Entendi. Então, Ari, Bosco e Chico. Né? Essa é a origem da minha caminhada. Muita gente faz às vezes essa pergunta, eu não estou dizendo que é o caso, mas como eu estou aí nessa caminhada já há algum tempo, algumas pessoas que me fizeram às vezes essa pergunta faziam com a maldade para me vincular ao Eduardo Braga, mas me vincular a todo o envolvimento hoje do Eduardo Braga em Lava Jato, em que mais? Em Odebrecht, porque o senador Eduardo Braga responde a processos nesse âmbito. E as pessoas maldosamente, quando algumas me faziam essa pergunta, era para me vincular a isso. E eu sou muito tranquilo, muito sereno. Eu me desvinculei do Eduardo Braga exatamente por discordar de uma série de ações, de atitudes que eu não acredito. Se às vezes até casamento acaba, imagina a relação política, coronel. Sim. Agora, quer ver onde está o meu CPF? Pode buscar. 093-312-69803. 0 processos. 0. Eu tenho multa de trânsito, tá? Multa de trânsito eu não escapo. Quem não tem? Mas, depois de 23 anos de vida pública, fui secretário de Estado, fui presidente da Câmara, eu não respondo a um processo de desvio de dinheiro público, de ter roubado dinheiro que pertence ao povo, para a saúde, sabe, para a infraestrutura, para a educação. Eu não tenho isso no meu currículo. Então, só por aí já dá para deixar claro o que eu penso a respeito da vida pública. Eu não desejo mal ao senador Eduardo Braga, mas hoje o senador Eduardo Braga não é mais a referência da política que eu quero ver implantada no nosso Estado. Bom, vamos lá. Chico, você disputou recentemente uma eleição para prefeito de Manaus, correto? Correto. Dos candidatos que estavam na eleição com você, buscando, alguns já eram pessoas muito conhecidas, que já estão há muitos anos como numa parte executiva, vamos dizer assim. É isso? E quando você disputou essa eleição, você estava pelo DC, né? Democracia Cristã. Democracia Cristã. Eu te pergunto o seguinte, a minha pergunta é bem direta. Nesse período que você foi candidato, você se sentiu sozinho, lutando com diversos gigantes, com máquina e tudo mais? Coronel, eu sou um ser humano que tenho virtudes, defeitos, tenho receios, tenho medos, como qualquer pessoa. A política, vez ou outra, ela traz para você esse sentimento. Será que vai dar? Será que a gente vai vencer? Será que a gente vai superar? Mas, acima de tudo isso, eu acredito num Deus que me dá discernimento, me dá sabedoria para que eu possa caminhar na política. Esses 23 anos de vida pública, 0 de processo, ou seja, ficha limpa, isso eu devo, sabe, ao discernimento, à bondade de Deus na minha vida. Porque tentado, você é. Você é tentado. Olha, tem uma facilidade aqui, tem uma facilidade acolá. E muitos caem nessas facilidades. E acabam manchando a sua história. Eu sigo fazendo opções, eu sigo tomando decisões. Uma decisão que é muito forte na minha vida é de não querer que o meu filho, a minha filha, a minha esposa, os amigos que eu tenho, passem vergonha. Dizer assim, poxa, mas tu tá apoiando esse cara que roubou, que desviou. Eu não quero que as pessoas sintam isso. E eu não quero também a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, não quero polícia na minha cola. Eu quero amigo mais longe. Sabe, eu quero poder andar pela cidade como eu ando hoje. Dirijo meu carro, venho aqui, subo, cumprimento, ando tranquilamente. As pessoas não concordam com tudo que eu acredito. Sim. Mas as pessoas respeitam a minha caminhada de vida. Então, esse é o meu maior patrimônio. Não é? Esse é o meu maior patrimônio. Então, me tomar por medo, às vezes sim. Por medo, por receio. Será que a gente tem que ir para cá? Será que tem que disputar esse cargo? Mas, como eu lhe disse, o medo pode durar. Eu vou fazer uma adaptação de uma passagem bíblica. Né? O choro pode durar uma noite, mas pelo dia
quando o dia vem o sorriso, vem a esperança. O medo pode me dominar por alguns momentos, mas logo a seguir vem a convicção de que a gente está no caminho certo, fazendo aquilo que é certo, fazendo aquilo que a gente acredita, para honrar as pessoas que chegam na urna, depositam o voto em você, e só espero que você seja verdadeiro, seja eficiente naquilo que faz, mas seja verdadeiro acima de tudo, porque perfeição não vai encontrar em ninguém, nenhum político você vai encontrar em perfeição. Você vai encontrar verdade em muitos, você vai encontrar convicção em muitos, você vai encontrar propósito em muitos, e é disso que a política precisa ser feita, de propósito, de convicção, de verdade, para a gente poder enfrentar os graves problemas que a gente tem no Brasil, no estado do Amazonas e na cidade de Manaus. Aliás, eu quero desejar publicamente aqui ao prefeito Davi que tenha todo sucesso na sua gestão. Tá no início, ainda não completou 6 meses. Estou vendo aí o desafio que ele está enfrentando, meio ambiente. Imagina tirar em pouco mais de 30 dias, tirar 1.000 toneladas de lixo de igarapé. Problema grave, né? Amanhã, Dia Mundial do Meio Ambiente. Sim. Então, a gente tem aí vários desafios na cidade de Manaus, mas eu disputei a prefeitura de Manaus, o Davi era um dos candidatos, ele foi para o segundo turno, no segundo turno votei no Davi, me posicionei publicamente, porque, como eu disse, está na hora de quebrar esse rodízio, né? Estava na hora de quebrar o rodízio, e eu torço e trabalho naquilo que tiver ao meu alcance para que a prefeitura de Manaus dê certo. Porque a prefeitura dando certo faz bem para a população, Sim. faz bem para quem mora aqui, faz bem para os negócios, faz bem para gerar emprego e renda. Eu não vou torcer, como não torço contra o atual governo, tá? Eu não concordo com o atual governo que está aí, não votei no atual governador Wilson Lima, mas eu não sou daquele, coronel, que fico tramando para o cara dar errado. Eu acho isso, político que faz isso, que trama para o cara dar errado, me desculpe, é político canalha. Sim. Você pode ser oposição, você pode contestar, mas investir o seu tempo para criar pegadinha, para criar armadilha, isso é covarde. Isso é covarde. Faça oposição, como eu faço, questione, critique, mas porque quando você faz uma pegadinha para o governo cair, adivinha quem é mais prejudicado é quem mais precisa de governo. E quem mais precisa de governo, coronel, são as pessoas mais humildes desse estado. Sim. As pessoas mais humildes é que precisam mais de governo. Então, prejudicar o governo de propósito, sabe, para você ter prazer, para você ter uma vantagem política, é cruel. E eu não faço isso e condeno quem faz. Eu sempre digo assim, que o mal por si só se destrói. Se destrói, perfeito. Não precisa eu fazer algo para aquele cara cair na armadilha dele que ele está plantando. Perfeito. Olha, o programa é imparcial. Houve a operação da Polícia Federal, nós realmente falamos do que está acontecendo, ninguém pode esconder. Mas assim, não fizemos especulação. Primeiro, não sabemos a realidade do que aconteceu. Não sabemos de nada. As pessoas agora fazem fake de tudo que é jeito. Até documento, inventa, cria e começa a... Aí você pega e lê uma coisa daquela, isso é verdade. Sim. Eu digo que você tem que dar tempo ao tempo para as coisas ficarem mais esclarecidas, aí você mostra a verdade. Que a Polícia Federal apure. Apure, ninguém vai passar a mão na cabeça de ninguém. Mostrar a realidade é uma coisa, agora você começar... Uma coisa que eu estou convicto ainda nesse ambiente da pandemia, coronel, é o seguinte: o governo federal enviou recursos específicos para o enfrentamento da pandemia. Sim. Afora os recursos obrigatórios que são enviados para a prefeitura, para estados, o governo federal enviou dinheiro a mais. Esse dinheiro era para aumentar leitos de UTI, para comprar remédios, para comprar insumos, para enfrentar a pandemia. E eu não tenho dúvida que no Brasil, esse dinheiro foi desviado. Eu não tenho dúvida disso. Sabe, governadores, aqui no Amazonas a gente tem uma acusação muito forte contra o governador Wilson Lima. Então, que ele prove a inocência dele. A Polícia Federal está fazendo o papel dela de investigar. Por quê? Porque, infelizmente, eu não tenho prazer no que eu vou dizer, mas infelizmente foi comprovado. Se comprou respirador numa loja que vendia vinho. Então, isso tem que ser apurado, passado a limpo, e aqueles que tiverem envolvimento, que paguem por isso. Porque, aí eu vou pegar uma frase da mãe do Paulo Gustavo, que quando estava comentando o episódio da morte do filho, ela disse o seguinte: corrupção é crime,
E quem roubou na pandemia cometeu homicídio, tá? Sim. Quem roubou o dinheiro da Covid ajudou a matar muitas pessoas por falta de tratamento, por falta de insumo, por falta de UTI. Então, isso tem que ser passado a limpo. Não dá para fazer que nem cuscuz, né? Cuscuz fica pronto e tu bota um pano em cima e abafa. Não. Tem que passar limpo. Tem uma pergunta para você. Uma pergunta sim minha, que é do governador do estado. Não, por favor. É uma coisa que qualquer um pode perguntar. Eu sei que o governador tem uma mídia muito pesada hoje e grava todos os blogs, portais e Perfeito. tudo mais. Mas a gente é imparcial. A minha pergunta é do apresentador Wilson Marques, Por favor, coronel. para o empresário e advogado Chico Preto. Hoje, se o governador do estado do Amazonas, você acredita que se ele fosse candidato hoje, ele teria tudo aquilo de voto que teve antes? De forma alguma. Eu tenho convicção no que eu estou falando. Primeiro eu vou dizer o seguinte, eu nunca vi um mestre de obras que não tenha sido servente de pedreiro. Sim. Tem que ter conhecimento da base. Tá? Para você ser mestre de obras, você tem que ter sido servente de pedreiro, encarregado, aí você vira mestre de obra. Alguém que vira governador sem ter tido uma experiência empresarial, sem ter passado pela política. Tá aí, a gente está vivendo esse momento. Eu acho que o governador tem um governo fraco, é a minha opinião, um governo fraco, no modo geral. Eu não sei se o governador é gente boa, ou há uns 4 meses atrás alguém disse assim, não, mas o Wilson é gente boa. Eu digo, não duvido que seja, eu acho que pessoalmente pode até ser, mas eu estou falando do governador, daquele que tem que tomar decisões. Ele é fraco porque não toma decisões, ou quando toma não sabe cobrar os resultados necessários, e a gente não vê um governo com bons resultados sendo entregues para a população. A gente está vendo agora um governo que aparentemente está se movimentando, porque olha só como é a natureza. A natureza encheu o rio e as pessoas estão precisando de auxílio. E o governo do estado tem muito recurso, o governo do estado está indo ao encontro das pessoas entregando auxílio, entregando. Tem que fazer? Tem que fazer. O povo precisa? Precisa. Mas se não tivesse enchente, a pergunta que eu faço é, o governo do estado do Amazonas seria lembrado por qual atitude? Hoje as pessoas estão lembrando do governador porque ele está entregando o rancho, está entregando o auxílio. Bacana, tem que fazer. Mas se nós não tivéssemos enchente, coronel, o governo do Wilson Lima seria lembrado por quê? Só pelo escândalo dos respiradores na loja de vinho. Qual é a outra atitude que a gente lembra do governo Wilson Lima? É difícil, né? Sim. Não lembra assim, não tem como lembrar. Pode até ter, mas as pessoas não lembram. Ou seja, então, o governador não teria esses votos todos e, sinceramente, eu espero que disso que o Amazonas está vivendo sirva de aprendizagem. Dizem que ou a gente aprende pelo amor ou aprende pela dor. Sim. Que sirva de aprendizagem. Para você chegar ao cargo de governador, para você ser prefeito, você tem que ter tido alguma experiência, ou empresarial, ou política. Né? Comece de baixo, seja vereador, seja deputado. Aprenda. A política é um ambiente bruto. É um ambiente duro, que você tem que ter preparo intelectual, emocional e até mesmo espiritual, tá, coronel? Para você suportar toda sorte de ataques que fazem, né? Eu vejo aí, o governador sofre muitos ataques. Muito. Eu só lamento é que, quando quer fazer uma crítica, um ataque, faça frontal, faça como eu faço, dê nome. Eu também não gosto daquela política que o pessoal fica criando meme, não assina, não diz quem é. Eu valorizo os homens que põem a cara de fora. Ato de covardia. 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 Sabe, eu valorizo os homens que criticam pela frente. Mas a gente sabe que a política está cheia de covardes. Muitos. Né? Então, eu prefiro assim, a crítica frontal, sabe, com nome e CPF identificados. Eu acho o governador fraco. Hoje ele não se reelegeria. Agora, tem um ano para eleição, vamos ver aí o que acontece. Eu não sei nem se ele chega ao final do mandato. William Marques, meu tempo. Tem alguma pergunta ainda para ele? Qual é a mensagem aí? Ana Cláudia Gonçalves da Silva, é isso aí. Rompendo barreiras, as entrevistas. Ana sempre Cláudia Gonçalves, wash conhecimento, hands, lave as mãos, né? É. Lave as mãos sempre, ou lavar as mãos ou álcool em gel, É perfeito. verdade.
E essa moça, na realidade, a doutora Ana Cláudia, ela está em Brasília. Ah, Ela bacana. está em Brasília. Saudações, doutora. Saúde. Está lá em Brasília. Sempre mantém informado algumas coisas, a gente já decorou o nome de Saúde, algumas pessoas saúde. e ela está lá em Brasília participando do Mazia Amazonense e torce pela nossa terra. Graças a Deus, né? Parabéns. Oh, que bom. Chico, Bacana. eu tenho mais umas duas perguntas Por e depois favor, eu vou te Coronel. deixar livre para a gente encerrar o bloco. O William Marques está me cobrando ali. Mas é assim, hoje você já tem um grupo político formado? Por exemplo, quando você fala para nós aqui que você almeja agora, teus sonhos é Brasília, ou Senado, ou Câmara Federal, eu te pergunto assim, para isso você tem que estar dentro de um grupo. Sim. E hoje você já tem um grupo mais ou menos? Coronel, eu me desfiliei recentemente do Democracia Cristã. Eu sou muito grato ao presidente Cícero Lima, que me recebeu naquele momento que o meu coração dizia, eu quero disputar a prefeitura, eu me sinto pronto, não adianta, não fazia mais sentido eu disputar o 5º mandato como vereador, né? Digo, eu quero enfrentar a eleição para a prefeitura. E o DC me acolheu, me abraçou. Sabe, eu não posso ser ingrato, eu não carrego a ingratidão comigo. Então eu sou muito grato ao DC, mas eu me desfiliei ao DC. Primeiro, porque o DC também tem os seus projetos. O DC vai buscar eleger para 2022 deputados estaduais e deputados federais. Não tem ali o projeto nem de Senado, nem de governador. Então, eu digo, olha, eu preciso buscar agora um partido, um grupo, onde a minha história caiba dentro desse grupo e possa, quem sabe, com a disputa do Senado. Porque Brasília, como eu lhe falei, ou é o Senado ou é deputado federal, né? Então eu saí do DC e agora a gente começa a dialogar com partidos, com grupos que olhem para a minha história e digam o seguinte, não, cara, a tua história é uma história que merece estar num palanque, ou para senador, ou para deputado federal. E eu espero conseguir isso. Eu tenho fé em Deus que conseguirei isso, para que eu possa estar inserido dentro de um grupo e fazer desse grupo um grupo, né, que vai me acolher, dialogando, construindo esse caminho. Então, saí do DC e agora a caminhada que eu vivo, o momento que eu vivo é de buscar me inserir dentro de um grupo onde a minha história seja conhecida, seja respeitada e possa ajudar esse grupo a construir caminhos, soluções e dar voz com credibilidade para o Amazonas no cenário em Brasília. A gente está vendo aí esse cenário da CPI e a gente vê pelos comentários Brasil afora o quanto isso prejudica o estado do Amazonas. Acaba com o Amazonas pelos escândalos que estão acontecendo e pela parte da nossa representação política, as pessoas, Brasil afora, ficam se questionando, né? Como é que pode? Como é que pode um senador envolvido em desvio de recurso público comandar uma CPI que vai fiscalizar recurso público da saúde? Isso acaba envergonhando o Amazonas. Então, a representação política do Amazonas pode ser melhor e é isso que eu acredito, é isso que me move, Coronel. Uma última pergunta, Por favor. mas assim, pelo que nós estamos, o cenário começando a se formar, aquelas pesquisas que saem por aí, né? Sim. Hoje, você veria o Omar e Eduardo Braga num palanque? Os dois, tipo como hoje o Eduardo senador, ainda tem mais 4 anos pela frente. O Omar, ele só tem agora, esse ano, e o próximo ano, se ele não for reeleito, ele não acabou. Então você acha que poderia acontecer o Eduardo vir governo, Omar, disputar a reeleição, que ele vai disputar a reeleição, isso é bem forte e é certo, ele vai disputar a reeleição. Eduardo Braga governo e o Omar reeleição. E eu nesse palanque? Não, eu não digo nem você nesse palanque, mas eu acredito que... Você acha que essa aliança pode acontecer entre Eduardo e Omar? Eu não acho absurdo, não. Eu não acho pode. absurdo, não. Isso já foi visto no passado, pode acontecer no futuro, mas eu vou dizer uma coisa de forma muito, muito sincera. Acho que o Amazonas não precisa... O Amazonas tem que andar para frente. Acho que o Amazonas não deve
voltar a um passado onde a gente lembra de Lava Jato, lembra de Odebrecht, lembra de Andrade Gutierrez, lembra de desvio em ponte, desvio em estádio, né? Lembra de maus caminhos, a gente não precisa voltar. Atenção, minha gente, está nas nossas mãos, a gente não precisa voltar ao passado. A gente tem políticos aí que vieram fazendo carreira, que estão aí há muito tempo, que tem ficha limpa. Vamos olhar para esses políticos e cobrar as propostas, cobrar os projetos. Mas essa ideia de dizer somente o Eduardo, somente o Omar são capazes disso, isso é conversa, isso é história para boi dormir. Eu não acredito nisso. Tem políticos que se prepararam, e eu me coloco no meio desses políticos, eu não sou o único, não. Acho que tem políticos que se prepararam aí para assumir um governo do Estado, né, para administrar, para tomar decisões, políticos que têm credibilidade, que têm ficha limpa. Porque, vou lhe dizer uma coisa, sabe, coronel? Fazer assim uma analogia. Imagina que eu preciso contratar alguém para tomar. Eu gosto sempre muito das analogias que partem de dentro da nossa casa. Sim. Né? Imagina eu ter uma filha pequena. Caramba, eu colocaria para tomar conta da minha filha pequena dentro de casa uma babá que responde a 5 processos de abuso contra crianças? Com certeza não. Eu colocaria? Só colocaria? Lógico que não. Ninguém, você não colocaria. Eu fico me perguntando, por que a gente coloca para tomar conta do dinheiro um monte de gente que está acusada de desvio de dinheiro, pô? Isso é uma lógica, né? Então é isso, minha gente. É a gente parar para pensar, sabe? E a gente é capaz de mudar esse jogo, é capaz de mudar essa história. Agora eu vou dizer uma coisa. Política e feijão só funciona na pressão. Então, é votar, fiscalizar, cobrar, pressionar. Porque as coisas acontecem mediante a cobrança e a pressão popular. Chico, é o seguinte, eu fico agradecido, Manaus. Pergunta ainda, William Marques, deve ter muitas perguntas, mas a gente cessa por hoje. Convido você já para um outro debate e a gente vai marcar. Acho que vamos fazer o seguinte, William Marques, vamos trazer o Chico um dia que não seja no horário do programa, para que ele tenha mais tempo. Porque aí de casa o povo quer saber, significa que o povo está com sede de informações. Vamos lá. Né? E com sede de transparência. E isso é bom. Então eu vou deixar você à vontade, 2 minutos de considerações finais. Eu lhe cumprimento o William, o Diamante está lá na, tá lá na ilha, né? Edição. E, em primeiro lugar, minha gratidão a Deus acima de tudo. Eu estou aqui vivo, com saúde, pela misericórdia dele. Alguns vão dizer que é clichê, eu não me importo não, eu sou um homem que declaro publicamente a minha total dependência da misericórdia de Deus na minha vida e na vida da minha família. Graças a Deus. Sou pecador, quero deixar claro isso. Eu não quero passar aquela imagem, eu quero passar a imagenzinha de crentezinho e tal. Eu sou evangélico, mas sou alguém que tem falhas, mas tem virtudes também. Mas eu procuro colocar Deus à frente de tudo aquilo que eu faço, porque eu aprendi assim. Agradecer a oportunidade, agradecer aqueles que me deram aí minutos preciosos da sua atenção. E quase que como uma oração, sabe? Pedir que nós prestemos muita atenção para o momento que se avizinha, que é o ano de 2022. Mais uma vez, nós temos nas mãos a oportunidade de virar a página de tudo isso que a gente está vendo no Brasil, no Amazonas, né? E escrever uma nova história, né? Principalmente no Amazonas. Porque eu quero deixar bem claro, a minha convicção é de seguir dando ao presidente Bolsonaro a oportunidade dele seguir administrando. Não porque eu vejo perfeição nele, como eu disse, ninguém é perfeito, mas eu vejo valores, vejo propósito, né? E a gente, com valores e propósito, a gente vai corrigindo as falhas que o governo tenha. Mas um governo sem valor, sem propósito é terrível. Mas no Amazonas, o Amazonas é um caso grave. A gente precisa virar essa página, escrever uma nova história. Que Papai do Céu nos dê sabedoria, discernimento e, acima de tudo, coragem para a gente, na hora certa, sabe, com a arma que a democracia nos dá, que é o voto, a gente poder escrever essa nova história no Amazonas. Está nas tuas mãos, está nas minhas mãos também.
que a gente seja capaz de fazer isso, pelo bem do Amazonas, pelo bem das pessoas que moram aqui nesse estado. Que Deus te abençoe com saúde e prosperidade. Obrigado, coronel. Um abraço. Honra. Manaus, muito obrigado pela audiência, pelas participações. Papai do céu sempre conosco, em primeiro lugar, tenha certeza disso. Aqui o nosso programa é muito família. Nós, tipo assim, a conspiração grande maior aqui sempre vai ser o seio familiar, o temor a Deus. Isso eu deixo bem claro todos os dias. Não cheguei em nenhum lugar, Deus chegou e me levou. Eu mesmo não conseguiria. Bem, a vida da gente é assim. Quando você tem consciência disso, tudo se faz novo na sua vida e tudo se organiza. Então, hoje o programa Rompendo Barreiras tem 35 dias mais ou menos, né, William Marques? Todo dia crescendo. E pessoas já, tipo, a nossa agenda já está começando a encher de pedidos para ser entrevistado, para falar conosco, que a gente tem que reavaliar isso com a diretora do programa, para que ela monte um quadro e que não venha conflitar com o horário do programa, para que você tenha mais espaço e outros também. Mas seja sempre bem-vindo no programa Rompendo Barreiras. Obrigado, Manaus, pela audiência. Obrigado ao Brasil, porque tem pessoas fazendo perguntas de fora. Amazonenses preocupados com seus estados, ligados aqui, estão fora, mas estão ligados pelo Rompendo Barreiras. E muito obrigado pela participação, porque colabora com a gente. Muito obrigado e até amanhã, Manaus, se Deus quiser. Tchau, Manaus! Segunda-feira, hein? O William Marques não quer trabalhar sábado e domingo. E até segunda, se Deus quiser. Ótimo final de semana a todos.